Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. Para você, que Deus abençoe cada vez mais ainda a sua vida com a bênção do maior milagre, em nome de Jesus. Isso que vos fala é Cícero José, para a glória de Deus. Eu quero trazer uma mensagem especial de Deus para o seu coração nesse dia também, que é mais do que especial, pois é o dia do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem baseada no que a Bíblia fala a respeito de algo muito interessante para a nossa vida, que está no capítulo de número 1 do livro de Gênesis, para a glória de Deus, e o versículo de número 4, para a glória de Deus. Vamos fazer aqui uma breve reflexão nessa palavra abençoada de Deus. Vamos lá? E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. O versículo de número 4 do livro de Gênesis vem falando da base fundamental da história da humanidade. Nós podemos observar, meu querido, minha querida, meu caro, minha cara ouvinte que está também ouvindo essa mensagem, que no início deste capítulo, bem no primeiro versículo, a palavra de Deus vai se referir sobre a criação. Vai dizer o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo de número 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Versículo de número 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí o versículo que nós trouxemos anteriormente: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Algo me chama a atenção para tudo isso, que nós podemos observar que quando a Bíblia ela vai se referir o início, ela vai dizer que havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Interessante que o Senhor Deus, ele faz o ajuntamento das duas coisas. Ele faz o ajuntamento de onde não havia uma coisa e vem trazendo como um tempero. Nós podemos observar que a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele se movia por sobre as águas. Aí nós vamos poder observar que a voz de Deus brada bem aqui, quando o Senhor fala o seguinte: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aonde havia treva, aonde havia trevas sobre a face do abismo, passou agora a ter luz. É interessante, se você não observou, no versículo de número 3, a Bíblia vai dizer: e disse Deus: haja luz. Gente, foi o Senhor Deus que falou: haja luz.
e houve luz. E Deus, olhando para a luz, a Bíblia diz o seguinte: e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Você já parou para imaginar como Deus faz as coisas? Aí nós podemos observar que no versículo de número 5, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Pronto. Vamos meditar. Nós podemos analisar, meus queridos e minhas queridas, que quando veio a época do nascimento de Jesus, nós vamos ver que houve várias e várias profecias a respeito do Messias, a respeito do enviado de Deus, ou seja, a respeito do que aconteceria nos dias vindouros, ou seja, nos futuros dias depois do nascimento de Jesus. Nós podemos observar que o Senhor, Ele sendo o Salvador da humanidade, nós podemos observar que Ele foi necessário nascer de uma virgem, ou seja, o Espírito de Deus, Ele veio, pousou sobre Maria, louvado seja Deus, e fez com que ela concebesse, louvado seja Deus, a possibilidade de ter Jesus carregado no seu ventre por 9 meses, conforme determinou as Escrituras Sagradas, quando Isaías profetizara que o Messias, ou seja, Jesus, ele nasceria de uma virgem, e aconteceu conforme a Bíblia determinava. Voltando para o início, nós vamos poder observar que quando Deus, ele cria todas as coisas, ele vê que é muito lindo a luz, ele vê que faz a necessidade, que tem a necessidade de haver a separação, e ele separou o dia, louvado seja Deus, e a noite, e denominou a luz como dia e as trevas como noite. E nós podemos observar que haverá uma passagem futura nos versículos vindouros, nos evangelhos, onde Jesus Cristo fala que aquele que caminha de dia, louvado seja Deus, esse não tropeça porque ele está sobre a luz, mas aquele que caminha à noite, ele corre muitos riscos de tropeçar, porque é de noite, é treva, é o que a Bíblia determinou para a gente, é uma escuridão imensa. Voltando para o que nós estamos estudando, nós vamos ver que tudo que Deus ele fez, ele viu que era bom. E quando Deus cria todas as coisas e vê que é bom, ele também faz a criação dos animais, dos seres viventes da terra, e ele também vê que tudo que ele fez é bom. Ou seja, nós podemos observar que Deus ele cria todas as coisas com palavras, louvado seja Deus. E nós vamos seguindo à frente, nós vamos poder perceber algo extraordinário que o Senhor Deus diz, né? Olha só, a primeira parte do versículo de número 26 do capítulo referido, o capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 26 do capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim, e disse Deus, e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você está entendendo? Deus já havia criado os animais, e Ele dá poder ao homem, louvado seja Deus, para comer de tudo que Ele deixou, ou seja, para cuidar dos animais, para se alimentar, louvado seja Deus, de alguns animais. Deus fez esta regalia para o homem. Esse Deus é mesmo tremendo, gente. E no versículo de número 31 do capítulo referido, e viu Deus que tudo que tinha feito era bom. Olha só, aí diz, e foi a tarde e amanhã o dia sexto.
nós podemos analisar e observar que Jesus Cristo, ele já estava no princípio com Deus, se cumprindo aquilo que João disse. Aí Deus disse na sua palavra, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E foi a manhã, e veio a tarde, e foi o dia sexto. Nós queremos entender o processo daquilo que Deus, ele fez na nossa vida, com a possibilidade do entendimento daquilo que é para a humanidade também entender. O Senhor Deus, ele vem fazendo lá no versículo 26 a conclusão do que ele diz assim: olha, e façamos o homem conforme a nossa imagem e a semelhança nossa. Foi o Senhor que falou. No versículo de número 7 do capítulo de número 2 do livro de Gênesis, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu acho muito interessante a primeira parte desse versículo. E formou o Senhor Deus do pó da terra. E a Bíblia vai dizer: e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Chegamos aonde eu quero. Chegamos aonde eu quero. Deus, ele é algo extraordinário. Aí a Bíblia diz que quando Deus sopra sobre o homem o fôlego da vida, ela vai dizer que o homem se tornou alma vivente. Ele foi feito alma vivente. Porque a vida do homem estava dentro de Deus. É por isso que eu digo, existem muitas pessoas nécias, pessoas leigas que não querem entender os preceitos da palavra de Deus e fica pensando que se gerou sozinho. Você está entendendo? A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele formou o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, segundo a palavra de Deus. Eu e você nunca devemos esquecer da onde a gente saiu. A gente não se fez sozinho, a gente não vive sozinho. Você está entendendo? A Bíblia vai nos dizer que foi Deus que nos formou. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele plantou um jardim e colocou o homem dentro do jardim. E colocou o homem que tinha feito dentro do jardim. Eu fico pensando, como esse Deus faz todas as coisas bonitas. Ele preparou tudo para o homem. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou um jardim, ou seja, plantou um jardim ao lado no Éden ali para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem, ele desistiu de tudo. Ele desobedeceu a Deus. Ele fez tudo errado. Ele achou que ele era o tal, obedecendo a sua adjuntora. Nós estudando, nós vamos perceber que Deus, ele é um ser tão maravilhoso que ainda perdoa o homem dos seus pecados e dá a possibilidade do homem
Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda faz com que o homem tenha a possibilidade de ter um encontro com Deus novamente. É algo incrível, é algo extraordinário, que quase não dá para entender nem assimilar. Meu Deus. A Bíblia diz, no versículo de número 16, do capítulo de número 2, do livro de Gênesis, e Deus diz para o homem que de todo fruto, de toda árvore do jardim, ele poderia comer livremente. A Bíblia vai dizer assim, o seguinte: e ordenou ao homem, dizendo: toda árvore do jardim, ou todo fruto das árvores do jardim, podereis comer livremente. O Senhor Deus falou para o homem, mas ele disse: olha, mas da árvore, observe bem o que o Senhor diz, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque nela, louvado seja Deus. Olha só o que Deus, a Bíblia diz que no dia que dela o homem comer, certamente ele morreria. A Bíblia não vai revelar em qual quesito o homem morreria, mas a Bíblia fala que Deus disse no versículo de número 16 do capítulo 2, de toda árvore, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente. Mas no versículo de número 17, a Bíblia vai dizer ao homem, olha só, mas da árvore, olha só, presta atenção, no versículo 16, o Senhor Deus diz: olha, de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque se comeres certamente morrerás. Você está entendendo? O homem, ele não tinha entendido aquilo que o Senhor Deus revelara para ele através da sua palavra. Mas o Senhor Deus deu toda do bom e do melhor para o homem. Por que queria comer da árvore da ciência do bem e do mal? E ele depositou essa confiança no homem. Você vai ver que a confiança de Deus estava tanto no homem, que ele seria alguém que ia cuidar bem daquilo que Deus entregou na mão dele, que no versículo de número 18, a Bíblia diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem viva só. Então ele criou para o homem ali a mulher. Você vai observar a seguir no versículo que Deus, ele disse: não é bom que o homem fique só, falei para ele uma disjuntora, ou seja, ele revelou que faria para o homem a mulher, para que o homem viesse viver bem, louvado seja Deus, perante a sociedade, porque o homem estava sozinho, estava no jardim, tinha toda a regalia, e o Senhor Deus, ele criou a mulher para viver com o homem, e tornou do homem uma só carne. Então, gente, devemos entender aquilo que Deus,
ele tem feito para a nossa vida, né? E nós podemos observar que Deus ele deu o privilégio para Adão dar nome a todos os animais. Gente. E assim sucessivamente. Nós podemos observar que Deus é muito bom. No versículo de número 22 do capítulo referido, capítulo número 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: e da costela de Adão, Deus formou uma mulher e trouxe a Adão. Você está entendendo? Deus preparou tudo para o homem. Sabe, Deus preparou tudo para o homem. Então eu quero dizer para você que Deus ele tem uma bênção especial na sua vida. Mas é preciso que você e eu sejamos obedientes, né? Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, ou seja, tirou do homem, ele fez uma mulher belíssima, que foi dada a ela o nome de Eva. Louvado seja Deus. E colocou ao lado do homem no jardim. O homem, ele ainda com tudo isso, ainda com essas regalias, ainda com essas mordomias, ele resolvera desobedecer a Deus. Nós podemos observar, louvado seja Deus, e nós podemos observar que Deus ele faz algo extraordinário. Ele disse, louvado seja Deus, que os homens, que o homem e a mulher, eles perceberam que estavam nus, louvado seja Deus, mas não se envergonhavam um do outro. No versículo de número 25 do capítulo número 2. Mas, louvado seja Deus, no dia que eles pecaram, louvado seja o nome do Senhor, eles perceberam que estava nu e ficaram com vergonha e colheram, louvado seja Deus, ramos de alguma coisa, folhas, eles colheram e fizeram uma roupa para si, para não mostrar suas vergonhas. A mulher sabia que Deus tinha determinado que não era de todas as frutas que ela poderia comer. Porque no versículo de número 2 do capítulo número 3, nós vamos poder observar que a Bíblia Sagrada vai dizer: e disse a mulher à serpente, de todo fruto das árvores que há no jardim, nós comeremos, ou seja, nós podemos comer. Ela sabia. Mas a mulher disse à serpente: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer. Você tem que entender. A Bíblia determinou para o homem e para a mulher que eles não poderiam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Porque se eles comessem, certamente eles morreriam, louvado seja Deus. Mas a serpente é astuta, no versículo número 4, ela diz: certamente se vocês comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês não morrerão não. Como se ela estivesse dizendo que Deus estava mentindo. Para encerrar a nossa mensagem, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem uma bênção toda especial para a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa também muito especial: seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Não deixe que nada venha tirar o seu foco, louvado seja Deus, de viver para Deus, de viver uma vida de santidade para Deus. Nunca deixe ninguém tirar esse foco. O Senhor, Ele tem um projeto lindo e maravilhoso para a sua vida. Mas é preciso que você acredite. É preciso que você venha investir naquilo que Deus tem determinado para a sua vida. É preciso que você venha amadurecer esse projeto lindo de Deus para a sua vida. E você seja obediente à palavra de Deus. Eu também obediente à palavra de Deus. Que nós possamos viver em santidade para agradar ao Senhor. Pois tudo isso um dia vai findar. E Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. O meu abraço para você. Medite nessa mensagem de Deus para o seu coração. E o meu abraço para você, em nome de Jesus.